Vamos permanecer em pé como estamos para fazer a leitura do texto bíblico que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do verso 18 até o verso 3 do capítulo 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, dos versos 18 até o verso 3 do capítulo 6. Quero meditar com os irmãos nesse texto, nessa manhã, de uma forma objetiva, extrair para nós algumas lições desse texto. Os irmãos encontraram? Amém? Amém, gente? Muito bem. Eu vou ler, os irmãos estejam atentos à leitura da palavra do Senhor. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Amém. Vamos orar ao nosso Deus, pedir que Deus nos abençoe na reflexão dessa manhã. Oremos, irmãos. Pai, muito obrigado por esse momento em que estamos com a palavra do Senhor aberta diante de nós, e pedimos ao Senhor, ó Deus, que fale ao nosso coração. Eu quero pedir especialmente pela minha saúde, desde a madrugada não estou me sentindo bem, mas clamo ao Senhor, ó Deus, graça, para que consiga expor o texto, ó Deus, com fidelidade, e ser um instrumento, ó Deus, na vida dos meus irmãos. De fato, ó Deus, ontem mesmo, quando estava pregando ali em Patos de Minas, uma irmã orando por mim, relembrou, ó Deus, que sou um vaso limitado, frágil, que pode ser quebrado. E essa é a minha realidade, sou frágil. E muitas vezes na minha fragilidade, ó Deus, sinto no meu corpo, como meus irmãos também sentem, as limitações das dificuldades da caminhada, limitações da nossa vida emocional, limitações da vida física. Mas é aí, ó Deus, que se manifesta a beleza do Teu Evangelho. Porque o Teu Evangelho, o tesouro do Teu Evangelho é colocado em vasos de barro, para que justamente a beleza esteja no tesouro, não no vaso. Pai, nós aqui nessa manhã, viemos aqui nesta igreja não para ouvir pessoas e ficarmos aqui ouvindo e nos deleitando em conceitos humanos. Nós viemos aqui nessa manhã para abrir a Tua Palavra e estudar a Tua Palavra para aplicar nas nossas vidas. Eu quero clamar ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus, fala ao coração da Tua igreja. Perdoa os nossos pecados, seja conosco a Tua bênção. Me usa com graça, ó Deus, mesmo na minha fragilidade, para que a Tua Palavra possa chegar aos corações. E abençoe também os meus irmãos nas fragilidades deles. Eu peço, inclusive, ó Deus, que o Senhor traga todo o pensamento cativo à Tua presença e nos abençoe nesta manhã. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus queridos, eu quero pensar aqui sobre esse texto que fala para nós algo extraordinário sobre vivendo uma vida de intencionalidade. Vivendo uma vida de intencionalidade. Quando eu olho aqui para a segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, aos irmãos ali de Corinto, nós vemos aqui claramente uma segunda carta que ela possui elementos muito particulares do apóstolo Paulo. Se você estuda as duas cartas de Corinto, a carta aos Coríntios,
primeira carta, segunda carta, parece que é muito diferente a primeira da segunda, mas tem uma explicação, e essa explicação é dos estudiosos. Se você lê a fundo a primeira carta aos Coríntios, a igreja ali de Corinto, a igreja por onde Paulo teve um ministério muito abençoado, mas também, ao mesmo tempo, depois que ele saiu de lá, as cartas do apóstolo Paulo foram muito questionadas, o povo enfrentou ali muitas dificuldades, mas o fato histórico é que nas próprias cartas do apóstolo Paulo, ele faz menção a pelo menos 4 cartas que foram dirigidas à igreja de Corinto. A história fez com que 2 cartas se perdessem. E é interessante que provavelmente dessas 4 cartas nós tenhamos inspiradas, e aqui nas nossas mãos, das 4 sobraram 2 e ficaram no canão, nós temos a primeira e a quarta. A segunda e a terceira se perderam. E isso é magnífico, porque aí você consegue entender que existe ali, parece uma diferença da primeira e da segunda carta que estão aqui nas nossas mãos, porque as 2 que sobraram, mas a segunda carta à igreja de Corinto é uma carta pessoal, é uma carta que Paulo vai falar do seu ministério, vai falar de como ele interpreta, das lutas que ele passa. Paulo, aqui na segunda carta aos Coríntios, e aí é interessante eu estar meditando nessa carta com vocês, ele fala justamente da fraqueza dele. É engraçado que às vezes a Bíblia nos permite passar por fraquezas no dia que a gente vai expor uma carta que fala da limitação. Paulo fala aqui claramente do quanto que ele é frágil, do quanto que... e ele fala, e é um dos textos mais bonitos que eu encontro na Escritura, que é na fraqueza dele que se manifesta o poder de Deus, e isso é magnífico, Hoje, pela madrugada, como eu falei aqui na minha oração, passei muito mal com uma enxaqueca, ainda estou com a enxaqueca, ela está aqui, me acompanhando aqui, mas é nessas horas que a gente percebe o quanto que a gente é frágil. Mas Paulo, na sua fragilidade, aqui na segunda carta aos Coríntios, e até nas lutas nas quais ele está passando, sendo questionado, confrontado, afrontado no seu ministério, Paulo, ele vai falar da intencionalidade da nossa vida cristã. Será que nós temos vivido a vida cristã de forma intencional ou de forma reativa? Viver de forma reativa, meus irmãos, implica em que você vai viver na sua vida reagindo às coisas que estão acontecendo. O mundo vem com as suas situações todas e aí você reage. Vem um novo problema, você reage ao problema. Vem uma crise, você reage à crise. Vem uma situação, você reage à situação. Vem um ataque à igreja, você reage ao ataque à igreja. Nós, muitas vezes, vivemos a nossa vida no modo reativo. O apóstolo Paulo aqui nos lembra que o ministério cristão, o ministério do povo de Deus, não deve ser vivido só na reação, porque vez ou outra, irmão, sim, a gente acaba tendo que reagir. Existem circunstâncias que chegam e a gente não tem outra alternativa a não ser reagir a uma ação. Mas esta não é a totalidade do ministério que nos foi dado, daquilo que Deus nos deu quando nos chamou para pertencer à família da aliança. E aí uma outra característica é justamente a intencionalidade da missão. E aí eu vejo aqui 3 áreas que nós precisamos viver com intencionalidade. Quando eu estou dizendo viver com intencionalidade, o apóstolo Paulo, falando aos irmãos ali de Corinto, uma igreja que deu trabalho para esse homem, ele está falando que nós precisamos ter algumas áreas em que a gente precisa ser intencional. Nós precisamos planejar, nós precisamos pensar, olhar para frente, e nós precisamos pensar na perspectiva de como vivermos nessa intencionalidade. A primeira coisa que nós precisamos ter uma intencionalidade é lembrarmos que nós somos do ministério da reconciliação. Veja o que diz o capítulo 5, versos 18 e 19. Olha lá o que diz o texto. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Aí lá no final do verso 20 ele diz assim: em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Eu gosto da construção que o apóstolo Paulo faz, porque ele diz assim: reconciliou para a reconciliação, reconciliando na palavra da reconciliação, reconcilieis.
ele vai repetir intencionalmente essa expressão reconciliar, 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 reconciliação, reconciliação. Quando você ouve a palavra reconciliação, o que vem ao seu coração? E quando eu penso em reconciliação, eu penso de relacionamentos que estão rompidos, em que há um momento em que voltam a pensar juntos, a haver a reconciliação, reconciliar, né? A própria expressão é engraçada, né, de concílio, diz respeito a um grupo que passou a pensar de maneira divergente, mas agora esse concílio volta a caminhar junto. Falar de concílio é muito engraçado, porque a igreja presbiteriana ela é estabelecida em concílios, eu já participei de vários, vez ou outra o concílio desentende e cada um vai para um lado. Cada um tem um pensamento, cada um tem uma ideia, cada um tem uma proposta diante de uma decisão. E aí há uma divisão. A própria estrutura aqui, se você pega o apóstolo Paulo, no primeiro concílio que aconteceu lá em Atos 15, aquele concílio debateu sobre um tema pesado e houve divisão. Eu gosto da expressão reconcílio. Quer dizer que todo mundo voltou a pensar do mesmo jeito, a ter um mesmo norte. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando que nós somos do ministério da reconciliação de quem? Das pessoas que estão rompidas com Deus. E ele vai dizer assim, olha, nós temos que ter uma intencionalidade nessa perspectiva porque o mundo rompeu o seu relacionamento com Deus. Como que o mundo rompeu o relacionamento com Deus? Por conta de uma coisa chamada queda, pecado. O homem se afastou de Deus, o homem está rebelde contra Deus, o homem ele rejeita a Deus, a carne humana rejeita a Deus, a carne humana rejeita a mensagem de Cristo. Só que aí Paulo diz, mas nós fomos chamados por Deus para participar do ministério da reconciliação. Primeiro por que na reconciliação? Porque Deus se reconciliou com você. E agora, através de você, ele quer reconciliar com outras pessoas. Portanto, você faz parte do ministério da reconciliação. Você faz parte do ministério das pessoas que são chamadas a ir à presença de Deus e reconciliar com Deus. Meus irmãos, esse é um grande desafio das nossas vidas. Nós vemos o mundo aí fora, aí as pessoas rebeldes contra Deus, e nós muitas vezes temos aquela postura já de partirmos por um senso crítico, um senso de nos colocarmos como juízes da vida dos outros. Só que a gente precisa se lembrar que na intencionalidade, Deus nos colocou como reconciliados para ser agentes da reconciliação. Lembre-se disso. Você não se reconciliou com Deus pelas suas próprias forças. Você se reconciliou com Deus por meio da ação do Espírito Santo no seu coração. E aqui, o texto que Paulo constrói, ele constrói reconciliados para reconciliar, reconciliados para ser agentes da reconciliação. E aí ele diz até a mensagem que nós temos que pregar, quando ele lá no verso 20 diz assim, em nome de Cristo, rogamos, vos reconcilieis com Deus. Essa é a mensagem que a gente prega para o mundo. Nós somos os pregadores do convite que Deus faz através de nós para a reconciliação. E a intencionalidade é isso. Quantas vezes, meus queridos irmãos, eu não sei se você já teve essa experiência, mas ela é magnífica, de você conversar com uma pessoa que está ali presa aos pecados, a uma vida de rebeldia contra Deus, a uma vida distante de Deus, e de repente você prega o evangelho para essa pessoa e a pessoa vira e diz assim, pastor, ainda há tempo de eu reconciliar com Deus? E você, sem agente, diz assim, ainda há. Você pode se reconciliar com Deus. E essas pessoas buscarem, e você ser um instrumento de reconciliação. Na intencionalidade, meus irmãos, nós somos agentes da reconciliação desse mundo, de pessoas desse mundo que estão caídas e que precisam retornar para Deus. Na semana passada, se eu não me engano, sábado passado, a nossa mocidade aqui, Mocidade da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, a nosso MP, né? União Presbiteriana de Mocidades, União de Mocidade Presbiteriana. Nós tivemos uma ação evangelística aqui num parque, aqui perto ali do Allianz Parque. Tem um parque ali que eu já esqueci o nome, não sei se é Água Branca, alguma coisa assim. E gente, eu nunca tinha ido naquele parque. A mocidade virou assim, é Água Branca mesmo, Rutinha? A mocidade falou assim, vamos lá na Água, a Rutinha estava lá, gente. Vamos lá no Parque Água Branca, vamos fazer um tempo de evangelização lá. E
eu, como conselheiro dos jovens, falei, beleza, vocês estão animados? Vamos. Só que fui orientando eles. Falei, olha, a orientação é essa, aquela outra. Fui lá com eles, eu não tinha como ficar o tempo inteiro, que eu tinha uma outra programação para ir depois, mas fiquei ali toda uma primeira parte com eles, acompanhando, e eu fiquei impressionado, porque às vezes a gente vai e nós somos muito incrédulos. Porque a gente já estabelece um pressuposto dessa humanidade que está aí fora, que o pressuposto é assim, ninguém quer saber de Deus, a gente vai perder tempo lá. Aí fomos os jovens, tinha ali uns 10 nossos, que puderam estar nessa tarde. Reunimos, um levou um violão, fizemos ali um piquenique, né, colocamos as coisas. E quando a gente se uniu ali no lugar para a gente começar, ali no Parque Água Branca, de repente os meninos começam a cantar um louvor, cantamos 2, 3 músicas, e aí eles falaram assim, pastor, traz uma mensagem, falaram para mim, mas já traz uma mensagem orientando o que a gente vai fazer aqui, para o pessoal saber como vai fazer, o que pode fazer, o que não pode fazer. Eu falei, beleza, vamos embora, vamos lá. E aí cantamos as músicas, eu estou cantando lá com os meninos, a gente sentado numa mesa ali no parque, quando passa um casal. Eles passam, vão lá na frente, aí vão voltando assim, devagarzinho. Vão voltando devagarzinho. Aí fico ali assim, meio na beirada, eu estava falando aqui, fiquei aqui olhando aqui no canto do meu olho, né? E vendo eles aqui assim, percebi que eles estavam ali, né? E de repente, eu estava ali no meio da mensagem, uma das nossas jovens se levanta, vai até eles, conversa com eles, põe eles sentadinhos ali, chama eles para sentar perto de nós. Aí eu vi que ele acena, o homem que estava do casal acena que não, mas eles ficam ali sentados, ali próximos, e eu estava ali instruindo, já liguei o modo evangelístico, já comecei a evangelizar ali na minha mensagem, tal. E aí no final, eles ficaram ali o tempo inteiro, no final, terminei ali algumas instruções, me dirigi para eles, me aproximei para orar por eles, e aí me chamou a atenção a resposta deles. A resposta foi assim, eles não sabiam quem eu era, tal. Eu falei assim, olha, a gente saiu de casa hoje, porque a minha esposa está com um problema muito triste no coração dela, uma coisa que aconteceu na nossa família. Ele me contou o que era, e eu não vou contar aqui, porque não cabe, não é a razão de contar essa história. E ela pega e comenta comigo, eles comentam comigo a situação, e ele fala assim, ela estava muito triste com esse problema que a gente está passando na nossa família. Eu falei para ela, vamos passear no parque para distrair? Só que a gente gosta de ouvir a palavra de Deus. A gente não é evangélico. Você fala assim, a gente não é evangélico, mas a gente gosta de ouvir a palavra de Deus. E a gente estava andando aqui procurando alguma coisa para distrair, e de repente a gente viu vocês cantando músicas de Deus. E a gente quis ouvir a palavra de Deus para as nossas vidas. Eu fiquei ali naquela hora falando assim, gente, olha como é que Deus é extraordinário. Olha como Deus nos envergonha também. Porque igual esse casal que estava ali buscando um direcionamento, e nós somos os agentes do Ministério da Reconciliação, quantas pessoas estão andando pelas ruas, saindo de casa, procurando alguma esperança, não tem coragem de entrar na igreja, mas estão aí pelos lugares, e de repente somos nós, esses agentes, que podem dizer para as pessoas, sim, a reconciliação no nome de Jesus Cristo. Chamei eles, falei para eles, olha, o senhor senta aqui com a gente? Eu falei assim, não, eu não. Ele virou para mim e falou assim, não, eu não quero sentar com vocês, não, porque eu estou tomando aqui a minha cervejinha. Ele falou desse jeito assim, né? Eu falei assim, não, mas deixa a cervejinha aí para trás aí, que agora eu quero orar com o senhor. Puxei ele, puxei a esposa, ela me compartilhou o problema, chamei eles para perto, coloquei os jovens ali ao redor deles e falei assim, agora nós vamos orar por vocês. Podemos orar por vocês? Eles falaram, por favor, ore por nós. Ore por nossa vida. Os convidei para vir para a igreja, passamos os horários, a irmãzinha lá, que estava ali mais diretamente com eles, pegou o nome deles, pegou o telefone deles. Eu falei, essa aí é evangelista mesmo, já pegou o telefone deles, pegou o nome, passou pelos horários, falou assim, ó, eu vou ligar para você e nós vamos falar os horários aqui, vocês vão lá na nossa igreja. Mas perguntou onde eles moravam, se estiver longe para nós aqui, vocês têm uma igreja presbiteriana ali pertinho de vocês. Porque, gente, a gente não está pregando a igreja unida, a gente está pregando o nome de Jesus. Eu lembro quando eu comecei o ministério de capelania, lá em 2011, um presbítero virou para mim e falou assim, pastor, nós vamos liberar você para ser capelão ali na universidade, mas a nossa igreja vai crescer com a sua ida para lá?
Aí, meus irmãos, eu não aguentei. Eu falei assim, meu irmão, eu não estou indo lá para fazer a nossa igreja crescer, não. Eu não vou falar da igreja presbiteriana lá, não. Mas eu vou falar de Jesus Cristo. Se as pessoas quiserem vir para a igreja presbiteriana na qual nós fazemos parte, glória a Deus, vou ficar muito feliz. Mas se eu encontrar com essas pessoas na eternidade, eu vou ficar mais feliz ainda. Porque eu não estou pregando denominação. Eu vou lá para a universidade, missão urbana, para falar de Jesus Cristo. Vocês não vão me ver pregando denominação, mas vocês vão me ver pregando o nome que resgata pessoas, e o nome dele é Jesus Cristo. Meus irmãos, o que teve de gente que foi para a igreja presbiteriana do Bairro Carrilho, teve um bom número. Mas o que teve de gente também indo para outras igrejas, porque eu não estou preocupado com isso. Agora, e eu gostei dessa postura da irmãzinha lá, da nossa jovem, assim, tem a nossa igreja, ela é bom demais, mas se tiver uma mais perto de você, o importante é que vocês comecem a congregar, porque Jesus... Aí a gente falou para eles, gente, a gente estava aqui, paramos logo aqui, vocês estão passando logo aqui na mesma hora, Deus tem um plano na vida de vocês. Falei para o casal. E a esposa muito emocionada, porque nas dores dela, ela encontrou aqueles que são os agentes da reconciliação. Meu irmão, minha irmã, você é um agente de reconciliação nesse mundo. Haja com intencionalidade. Você foi reconciliado para reconciliar. Você foi alguém chamado para anunciar ao mundo que existe um reconciliador. E o nome desse reconciliador é Jesus Cristo. A Sarinha respondeu aí, né, Sarinha? Muito bem. Em segundo lugar, meus irmãos, nós somos, na intencionalidade, embaixadores. Olha o que diz lá o verso 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele, pois, que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, como eu gosto dessa questão, dessa expressão que nós somos embaixadores, essa é a minha segunda característica que eu quero destacar com vocês. Em segundo lugar, nós somos embaixadores no ministério da intencionalidade, no cristianismo com intencionalidade. Em segundo lugar, eu preciso ter uma intencionalidade na perspectiva de me lembrar que eu sou embaixador. O que o embaixador faz, meus irmãos? O embaixador, basicamente, ele é o representante de um povo em uma nação estrangeira. Ele representa o seu povo numa nação estrangeira. Ele é o representante da sua nação. Eu considero esse um dos termos mais fortes que a Bíblia usa para se dirigir a nós. Na verdade, a gente tem visto o termo cristão ser desgastado, né? Ou até mesmo o termo crente. Tem gente que nem gosta de você falar que é crente, porque quando fala que você é crente, está colocando num geralzão tão confuso no mundo hoje. Então, assim, você é crente, quando fala que você é crente, tem tanta informação que vem junto, que talvez a gente precisa renovar. E renovar no sentido assim, de usar termos bíblicos para nos referirmos à nossa missão, né? O primeiro momento de discípulos são chamados do caminho, cristãos, que é um termo que nós utilizamos. Crente veio da nossa geração, né? Na Bíblia não tem a expressão, olha lá os crentes, né? Lá fala os cristãos, os do caminho, mas lá na Bíblia fala, olha ali os embaixadores. Embaixador significa que você representa alguém. Você representa o embaixador mesmo nomeado para a função, ele representa o presidente do seu país ou ele representa o rei do seu país. Ele é o representante da liderança e daquela nação numa nação estrangeira. Meu querido, você já parou para pensar que no ministério da intencionalidade você é um embaixador? E aí é Paulo que está dizendo para nós e para a igreja de Corinto que nós somos embaixadores como se Deus trouxesse ao mundo a mensagem da exortação por meio dos seus representantes. Meu querido irmão, cristianismo não tem escolha. Ou você é um cristão de verdade e naturalmente é um embaixador, ou você está fingindo que é alguma coisa ou qualquer outra coisa, mas você não é cristão. E isso é confrontação. E isso é desafiador. Mas é a verdade. O que isso quer dizer? E o que isso implica? Como que eu vou ser embaixador, gente? Eu
Ontem a gente estava meditando esse texto com um pastor amigo meu, e ele falava sobre essa questão de embaixador, e tem algumas coisas interessantes de uma casa, de um embaixador numa nação estrangeira. Então, por exemplo, você tem um embaixador, vamos pegar lá, um embaixador da Alemanha aqui no Brasil. Então, você vai lá na embaixada da Alemanha. Eu já fui na embaixada dos Estados Unidos, lá em Brasília. É um negócio muito interessante. Lá você tem um consulado, na embaixada, mas tem a casa do embaixador. Você sabia que existem normas para a casa do embaixador? 2 normas. Na casa de um embaixador, ela tem que ter, toda a casa de embaixador, na arquitetura, ela tem que ter, é obrigatório, na casa do embaixador, ter um salão grande para uma função que o embaixador traz, eu vou falar daqui a pouquinho, mas ela tem que ter na casa o quarto, que é o quarto principal, que não é do embaixador. O quarto principal na casa do embaixador tem que estar reservado para o seu rei ou para o seu presidente. Porque se ele vir visitar o embaixador, ele fica no quarto principal, porque ele está indo ali na casa do seu embaixador, enquanto o embaixador está representando ele. Se chega o rei, se chega o presidente, o quarto principal da casa do embaixador é do presidente, é do rei. Que negócio sensacional. Estuda aí depois a arquitetura da casa de embaixadores. É um negócio extraordinário, porque ele está dizendo ali, você representa, mas quando vem aquele a quem você representa, a sua casa é dele. O quarto principal da sua casa é dele também. A sala da sua casa é para que ele use. Meu irmão, isso é magnífico, porque implica em dizer o seguinte, eu como embaixador, eu represento alguém, e eu vivo nessa missão de ser representante desse alguém. Dá para falar muita coisa, mas meu tempo aqui não permite, mas se tem uma coisa interessante nessa coisa de ser embaixador, e aí é uma segunda área, que é, eu represento, mas eu represento de que forma? Me relacionando. Então essa é a segunda característica. Então, o representante eu represento, mas por que na casa do embaixador tem um salão grande? Porque o embaixador chama as pessoas até a casa dele para quê? Para se relacionar, representando o seu país, representando o seu rei, representando a sua liderança principal. Meu irmão, você é um representante de Jesus aqui nessa terra, você é embaixador de Jesus Cristo. A centralidade da sua vida, da sua casa, deve ser para Jesus. E os seus relacionamentos devem ser também representando a Jesus Cristo. Que coisa magnífica. Agora, a pergunta é, como é que faz isso, né? Como é que faz isso? E aí eu gosto dessa perspectiva de que o embaixador, ele representa, sabe de que forma? Vivenciando uma cultura que é a cultura do céu. E aí a cultura do céu é um negócio magnífico, irmãos, porque às vezes a gente pensa assim, como é que o embaixador... Não sei se você já... Eu gosto de embaixador porque, assim, é um estrangeiro... Né? É alguém em terra estranha, é um estrangeiro em um povo estranho, com a cultura do seu país em um povo estrangeiro. E aí, meu querido irmão, se você quiser ser de fato o embaixador de Cristo aqui nesse mundo, pregando esse mundo, a reconciliação, por meio de relacionamentos e por meio dessa representação, isso acontece através da cultura do reino dos céus, que deve estar no seu coração. Qual que é a cultura do reino dos céus? O jeito de falar do embaixador é diferente. Já viu o embaixador falando? Ele tem lá todo o sotaque, não é? Por causa do povo dele original. É ou não é? Ele fala, eu estou aqui para falar no Brasil, é que está lá com o sotaque do povo dele. Porque no jeito de falar ele tem a cultura do povo dele. Os hábitos na embaixada, quando eu estive lá na embaixada dos Estados Unidos, eu lembro a primeira vez que eu fui pegar um visto para ir para os Estados Unidos, chegou lá na embaixada, irmãos, eu fiquei encantado, porque quando você passou da porta para dentro, dizia o seguinte... Isso em Brasília, na embaixada, no consulado americano lá em Brasília. A gente passou na faixinha lá, eu e a Patrícia, entramos, dizia assim, esse território é território americano. Eu fiquei impressionado, falei, mas como território americano? Estamos no Brasil? Daqui para dentro é território americano. E aí, irmãos, até o copo que tinha lá, não era mais o copo, e eu nunca tinha visto desse copo. O copinho nosso é que esse copinho quadrado. Eu fui beber água lá, falei, que copo diferente? Era um copo de cone. Aí eu perguntei, sou curioso, por que esse copo aqui é diferente? Eu falei assim, aqui agora,
Dentro aqui, desse território aqui é Estados Unidos. Até o copo aqui é do jeito de lá, não é do jeito nosso. Simples, mas claro. A cultura de quem eu represento, ela é superior à cultura do lugar onde eu estou. E se a Bíblia diz que eu sou embaixador de Cristo para o ministério da reconciliação, através do relacionamento, e através da minha casa, que é a sua vida, a sua cultura, meu irmão, não é a cultura desse mundo caído. A sua cultura, o seu jeito de falar, o seu jeito de agir, o seu jeito de pensar, o seu jeito de enxergar as coisas, deve ser conforme o jeito de Cristo. Porque você é o embaixador dele. Na intencionalidade, viva como embaixador. Em último lugar, para a gente poder concluir, diz lá no verso 6, a partir do verso 1, diz assim: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Meus irmãos, olha que parte séria, a parte final. Viver com intencionalidade é viver como cooperador. Cooperar. Eu vou recorrer aqui ao termo, eu gosto das expressões também em português, que são traduzidas do original grego, mas cooperar. Eu lembro quando a Patrícia foi enfermeira. Caso vocês não saibam, a Patrícia, minha esposa, ela tem o curso de enfermagem técnico, não é enfermagem superior, mas ela fez enfermagem técnica. Quando eu conheci a Patrícia, ela era enfermagem técnica. E a gente começou um namoro, era uma luta, que eu ia lá para o hospital, esperava a Patrícia, estava de plantão, gente, eu ficava lá no pronto-socorro do hospital lá, e um dia eu estava no pronto-socorro do hospital lá no ano 2000, aí uma correria para cima e para baixo, um caso de meningite altamente contagioso, eu lá no meio assim, falei, meu Deus do céu, misericórdia. Não podia ficar lá e eu estava lá esperando a Patrícia, minha namorada na época, chegar. Meu Jesus. Deus é que guarda, né? Estou aqui até hoje. Mas eu lembro de um registro que a Patrícia fez como enfermeira. Você pode perguntar para ela depois. Uma das áreas que ela mais gostou, porque como enfermeira técnica, ela foi rodando pelos setores para aprender a função de enfermeira, de enfermagem. E uma das funções que ela passou foi pela parte de cirurgia. E na cirurgia ela foi instrumentista, ou instrumentadora, não sei qual que é o termo certo. Que é a pessoa que o médico está lá fazendo a cirurgia, e ele pega e fala assim, bisturi! Aí tem lá o enfermeiro pôr o bisturi na mão do médico. Agora aspiração! Aí ele tem lá que põe não sei quantas miligramas de não sei das quantas. Aí eu estou falando isso aqui tudo de assistir as séries de coisa médica, tá, irmãos? Mas diz a Patrícia que o fato dela estar ali e o médico fazendo a cirurgia, e ela fala que uma das cirurgias mais bonitas que existem é a cirurgia de coração, porque quando vai fazer uma cirurgia de coração, e ela já participou, depois você pergunta para ela, e aí diz que na cirurgia de coração, e aqui eu não vou entrar em detalhes para não te dar agonia, porque eu também tenho agonia, tá? Mas o coração, eles param o coração, faz o sangue circular por fora, faz a cirurgia no coração, ele parado ali, e o sangue circulando fora do coração. E aí depois, quando a cirurgia termina, eles fazem o sangue voltar. E aí tem um momento de tensão, que é o momento em que o coração volta a bater, ou não. E aí a expectativa daquele pessoal fica assim, o sangue volta a bombear o coração, a circular pelo coração, e o coração, quando começa a bombear, é aquela... Para quem assiste, para quem gosta, eu nunca vou fazer isso, viu, gente? Eu nunca vou assistir isso. Mas para quem é da área, diz que é uma coisa bonita de se ver quando o coração volta. Mas veja, onde que está o meu ponto aqui com vocês, que não é aula de medicina aqui nessa manhã. O ponto está em que a alegria dela era cooperar. Ela participava como assistente de alguém que estava fazendo a operação. A ilustração está perfeita para dizer o seguinte: existem corações aí fora que estão perdidos. Quem faz a operação é Jesus. Mas nós somos
os seus auxiliares, que nesse ministério que nos foi dado, nós somos agentes intencionais, como cooperadores. Cooperar. Nós, com Ele, é Ele que faz a obra, mas nós cooperamos com Ele. E aí, irmãos, eu fico pensando no privilégio que é de você ser usado por Deus para que alguém conheça a mensagem. E até aqui a exortação. Cuidado. Não seja motivo de escândalo. Não seja motivo que a operação não aconteça por causa da sua imperícia como um cooperador. Olha que negócio sério. Volto lá para a ilustração da enfermagem, né? É como se o médico falasse assim, me dá o bisturi, aí você vai e entrega outra coisa. Ó, eu preciso que você me faça isso aqui, eu preciso que você lave as mãos, aí você está lá com a mão suja. Ó, eu preciso que você aplique tantas doses de tal coisa, aí você vai lá, aplica outra coisa e dá o remédio errado. Ou seja, você está prejudicando a obra que precisa ser feita. Meu querido irmão, nós precisamos viver uma vida que glorifique o nosso Deus. E como cooperadores, nós não podemos ser motivo de escândalo, porque Deus nos chama para que através de nós o mundo seja reconciliado. Não tem escolha. Não existe cristão de... eu sou cristão de opinião. Eu não me preocupo em dar testemunho. Isso não existe no cristianismo. Cristianismo é feito por reconciliadores, por embaixadores e por cooperadores. Que Deus use você no ministério da reconciliação. Que Deus use você no ministério do embaixador. Que Deus use você no ministério da cooperação. E que através de nós, o nome de Jesus possa ser glorificado e vidas alcançadas para a glória do Senhor.